Olá pessoal, gratidão por vocês estarem aqui comigo por mais um vídeo. Esse vídeo é muito especial para mim porque ele faz parte de todo um estudo, pesquisa e vivência que eu tentei aqui resumir para compartilhar com vocês, porque foi de grande utilidade para a compreensão, para autoconhecimento e para que eu conseguisse também passar pelos ciclos da vida de uma maneira mais lúcida. Então eu trouxe aqui de uma forma compacta um conhecimento, quer dizer, não é nenhum conhecimento, são vários conhecimentos entrelaçados que se complementam. Então aqui nesse vídeo hoje que a gente vai falar sobre os ciclos da vida e sobre algumas crises existenciais durante esse ciclo. Então eu vou utilizar a teoria dos setênios, vou utilizar a numerologia e a astrologia se conversando ali, sabe? Se interligando para poder trazer explicações. Então, olha, deixem o preconceito de lado. Quem não curte astrologia ou numerologia, esquece isso um pouco. Esquece os termos, os rótulos e vamos aos fatos. Então, hoje aqui eu vou trazer os ciclos da vida, divididos de 7 em 7, e eu gostaria muito que vocês prestassem atenção ao que vai ser dito de aprendizado que a gente precisa passar por esses ciclos, né? A cada setênio tem um nível de compreensão e de aprendizado que a gente precisa adquirir para ir evoluindo e crescendo espiritualmente, crescendo em todas as áreas da vida. Então a gente começa com a teoria dos setênios, né, desse primeiro setênio, que eu vou trazer aqui tanto na abordagem de Rudolf Steiner, mas também com a abordagem de Cristina Cairo, que eu considerei bastante a visão dela, porque fez todo sentido nos ciclos da minha vida. Então eu vou juntar esses dois, né, nessa teoria de setênio e trazer aqui para vocês, já mastigadinho. Então nesse primeiro setênio, que muitos consideram de 0 a 7 anos, que seria o primeiro setênio, na abordagem de Cristina Cairo, ela junta os dois primeiros setênios em um. Ou seja, esse primeiro setênio fica de 0 a 13. Eu falei até um pouquinho sobre isso no vídeo anterior, né, que eu falei muito sobre a idade do 14 aos 20 anos, porque é uma idade que ultimamente está nos preocupando muito. E hoje nesse vídeo aqui eu vou ampliar um pouco mais. Eu vou falar sobre outros setênios para vocês verem a interligação. Se quando um setênio está quebrado, não está funcionando bem, a repercussão que dá, né? O que reflete lá na frente, na nossa fase adulta. Então o primeiro setênio em nossa sociedade, ele já vem bastante debilitado. Essa fase dos 0 aos 13 anos é uma fase onde a criança precisa de nutrição, de acolhimento, de muito amor, de proteção, né? E a gente não tem aula sobre isso, né? Alguém tem aula para ser pai e mãe? A gente aprende nas escolas como ter uma gravidez agradável e harmônica? Não temos, né? Isso seria algo a pensar para colocar no currículo das escolas, como ser pai e mãe de forma harmônica e adequada. Mas então, nessa fase dos 0 aos 13 anos, que todos nós já viemos bem deficientes, né? Primeiro, já é provado cientificamente que a criança, desde quando ela está no útero, o bebê, ela já sente todas as emoções da mãe. Tudo vai refletindo no bebê. Já desde os primeiros dias de gestação, ela capta todas as emoções, tudo que a mãe está vivenciando. Então, se a mãe está passando por momentos difíceis de sofrimento e de dor, a voz até falhou aqui, de sofrimento e de dor, a criança vai sentir tudo. E aí já vai marcando no inconsciente deste bebê. Então, o que a gente precisa pensar nesse primeiro setênio? Como foi a minha fase de 0 a 13 anos? Eu gostaria de trazer essa teoria dos setênios aqui para a gente fazer uma autoanálise, um autoconhecimento de como que nós passamos por essas fases,
né? Então, de 0 a 13 era essa fase do acolhimento, do amor, da nutrição. Muitos passam por quê? Pais e mães que se separam quando a criança ainda é pequena, brigas entre casais em relação aos filhos, crianças que já são largadas já desde pequeno, que não recebe atenção, ou então os pais trabalham fora e a criança fica na creche, sendo orientada por outras pessoas que não são seus próprios pais. Então são muitas dificuldades que as nossas crianças passam. Então esse primeiro setênio, ele já vem meio prejudicado. Então eu peço que vocês acompanhem o resumo que eu fiz do primeiro ao 8º setênio, pelo menos até o 8º. Eu fiz um resumo das principais características, dos aprendizados que precisam ter nesses setênios e vocês vão fazendo análise. E no final dessa compilação dos 8 setênios, eu vou trazer aqui algumas considerações e até mesmo orientações. Por já ter passado por vários, então eu posso trazer aqui experiências e a gente vai compartilhando. Acompanha aí. E vamos ao primeiro setênio, que em algumas abordagens é considerado de 0 a 7 anos. Mas hoje nós vamos levar em consideração uma abordagem bem especial feita por Cristina Cairo. Ela diz que o primeiro setênio é considerado de 0 a 13 anos. E nesta fase precisa haver o acolhimento dos pais. É a fase da nutrição, a fase da criança se sentir pertencida, amada. É nesta fase também onde ela aprende a nomear as emoções. Em nossa sociedade, nós já passamos por esse primeiro setênio de forma muito capenga, muito desarmônica. E então a gente já vai com essa deficiência para os próximos setênios e vai acumulando. Esse primeiro setênio eu vou deixar sinalizado aqui, porque ao final do vídeo vocês vão saber como a gente pode harmonizar essa parte que ainda em nossa sociedade ainda se encontra muito deficiente. Precisamos sim preparar os jovens que vão se casar, que estão unidos, que vão gerar crianças. Essas pessoas precisam ter a consciência desse trabalho, dessa criação que estão fazendo. Gerar filhos, ter filhos, é uma criação de algo material e espiritual muito importante. E é preciso ter a consciência desse momento tão mágico para que, daqui a alguns anos, nós possamos passar por todos os setênios de maneira harmônica, sem doenças e com muita alegria. No segundo setênio, considerado de 14 a 20 anos, nessa nossa abordagem aqui, é a fase da expansão, onde a criança vai socializar. E é nesta fase que aquele aprendizado lá de nomear as emoções, de saber tudo o que ela sente, dela estar bem resolvida nesta parte. Se foi bem resolvido o primeiro setênio, ela terá empatia. Ela vai compreender as próprias emoções e as emoções do outro. Ela vai buscar compreender que tudo aquilo que ela fizer com o amigo, com o coleguinha, vai afetar a ela também. É onde ela pode viver em harmonia com os amigos. Isso se o primeiro setênio foi muito bem tratado. Mas o que nós vemos? Nessa fase, as crianças estão confusas, elas não conseguem dar conta das próprias emoções. E é nesta fase que começa muitos bullying nas escolas, porque muitas crianças não conseguem lidar com seus próprios conflitos internos. E ao não saber lidar com isso, ela externaliza com agressões, pois não consegue dar conta nem de si, quanto mais do outro. Seria uma fase de socialização, de amizades, de expandir a compreensão e exploração do mundo. Mas o que nós vemos em nossos dias é muita confusão, muita depressão e muitas crianças com problemas psíquicos. E no terceiro setênio, de 21 a 27 anos, é a fase onde deveríamos ter aquela busca pelo significado da vida.
Quem sou eu? É onde entra uma busca pela espiritualidade. Não falo de religião, é a busca pelo próprio eu, de saber quem eu sou, pois nessa fase eu já não estou tão ligada mais tão estreitamente à mãe, nem tão estreitamente ao pai. Já passei pela fase dos amigos e agora eu quero me encontrar. Quem sou eu? Eu recebi influências da minha mãe, recebi influências do meu pai, influências do meio ambiente e dos amigos. Mas quem na verdade sou eu? O que eu sinto? O que eu desejo? E quando esta fase não é bem explorada, esse terceiro setênio não é levado a sério e realmente a pessoa para fazer essa reflexão, terá problemas no próximo setênio. Todas essas fases, quando bem vivenciadas, a pessoa vai passando de um setênio a outro, a cada 7 anos, ancorando novos conhecimentos, vivenciando novas situações de maneira harmônica. Mas, se a cada setênio vão se acumulando tarefas que não foram cumpridas, cada setênio vai ficando mais difícil de ser vivenciado. Chegando ao quarto setênio, eu vou trazer também aqui uma analogia juntando a numerologia e a astrologia também nessa teoria dos setênios. Essa fase dos 28 aos 34 anos é onde ocorre a primeira crise existencial. Eu vou dizer que é a segunda, porque na primeira crise acontece lá nos 14 anos. Mas essa crise é uma crise muito mais profunda. E ela ocorre justamente, levando em consideração a astrologia, ocorre no retorno de Saturno. O que seria esse retorno de Saturno? A cada 7 anos, Saturno faz uma quadratura. Aos 14 faz uma oposição, depois aos 21 mais uma quadratura e aos 28 fazendo seu retorno, um giro completo em torno do Sol. Quando chega nesse retorno de Saturno, é como se Saturno, aquele planeta que é o nosso grande professor, ele vem nos cobrar todas as tarefas anteriores. Se no primeiro setênio eu tive o aprendizado que deveria ter, no segundo, no terceiro setênio. Se eu não conseguir absorver e compreender tudo o que eu precisava compreender, neste quarto setênio é como viesse um peso bem grande. Sabe aquela prova onde a gente precisa responder às questões internas do nosso aprendizado? E aí ocorre essa crise existencial. E a pessoa começa a refletir para entender as suas próprias emoções. E quando isso não foi bem trabalhado nos setênios anteriores, ela entra em colapso. Suas emoções afloram de maneira desarmônica. Se ela não conseguiu trabalhar no terceiro setênio a questão do quem sou eu, ela entra numa confusão mental muito grande e aí começa a ter um sofrimento. Nessa fase, é muito importante ter um acompanhamento, até terapêutico, para quem realmente não conseguiu dar conta dos setênios anteriores. É uma fase onde os pais, os amigos precisam ajudar esses jovens que estão passando por esse sofrimento. Nós vamos falar ao final do vídeo de como tudo isso pode ser harmonizado para que não chegue ao ápice da pessoa tirar a sua própria vida. Mas quando a pessoa consegue lidar com todas as situações e teve, através dos setênios anteriores, alguma compreensão, não foi um setênio totalmente harmônico, mas pode ser que a pessoa tenha realmente tido alguma ajuda, conseguiu ter alguma compreensão, absorveu algum aprendizado, ela consegue entrar no quarto setênio. E aí, nesse quarto setênio, é onde acontecem muitas coisas importantes. É onde a pessoa ou ela se casa, ou tem filhos, inicia uma faculdade, ela pode mudar de cidade, pode iniciar algo novo mesmo, criar algo material. Ter filhos, por exemplo, é uma criação de algo material e espiritual ao mesmo tempo, mas é uma fase de uma criação de algo novo. Há uma mudança muito importante na vida da pessoa neste quarto setênio.
E chegando na idade dos 35 anos, que é o setênio que trabalha de 35 a 41 anos, o aprendizado desta fase é: a pessoa precisa usar as suas habilidades para ganhar dinheiro. É a fase do trabalho. A pessoa precisa ser independente, administrar a própria vida. E se durante este período a pessoa não procurou utilizar as suas habilidades para trabalhar e para ganhar dinheiro, as energias ficarão estagnadas e vão se acumular para o próximo setênio. E isso vai gerar o quê? Doenças. Porque neste período você já vem lá nos setênios anteriores, caso os setênios anteriores não tenham sido trabalhados de forma adequada, você já vem acumulando um monte de pendências. E aí, chegando nesta fase, se acumular mais esta pendência, o seu corpo físico vai começar a sofrer, por causa de todas as energias não trabalhadas anteriormente. Mas, se você conseguiu cumprir com o seu quinto setênio, você trabalhou, você fez economias, você utilizou suas habilidades. Chegando ao sexto setênio, de 42 a 48 anos, é hora de você ajudar a sua família, investir na família, ficar com a família, usar esse dinheiro que você ganhou, que você economizou e ajudar alguém. E esse ajudar alguém pode ser alguém realmente da sua família ou também uma ajuda filantrópica, né? Utilizando os conceitos da numerologia, os 42 anos, juntando 4 mais 2, é igual a 6. 6 é o número da família. Então, este é um período para você investir na sua família ou nas pessoas que você considera sua família. É onde você utiliza o seu trabalho que você fez lá com o seu suor, com suas habilidades e utiliza essas economias para ajudar outras pessoas. E então já falamos sobre 6 setênios, já estamos lá com 48 anos. E talvez você esteja pensando, nossa, tem alguns setênios que eu não cumpri direito. Será que dá tempo de eu recuperar? Ou será que já não dá mais tempo? O seu corpo físico vai estar te falando, porque o nosso corpo físico, ele se comunica com a gente diariamente. Todas as nossas dores, mal-estar, doenças são formas de sinalizar que você não cumpriu algum setênio. E então, nós temos uma grande oportunidade aos 49 anos, o sétimo setênio. 7 é um número muito forte, espiritual, é um número onde geralmente tem uma sacudida em nossas vidas, ainda mais 7 vezes 7, 49. E cai juntamente com um conceito da astrologia que é o retorno de Quiron. Quiron, na astrologia, é considerado um asteroide que fala das nossas feridas, sabe, aquelas feridas que mais nos machucam. Saber onde Quiron se encontra no nosso mapa astral é uma grande dica de saber onde você precisa trabalhar nessa fase. Dos 49 aos 55 anos, Quiron, aquela ferida, ela volta à tona. Se ela não foi bem resolvida nos setênios anteriores, agora ela vem à tona com toda a força. Essa fase é uma fase de morte e renascimento, de grandes mudanças, sabe, aquelas mudanças radicais ocorrem dos 49 aos 55 anos. É como se a gente tivesse ali uma grande chance de recuperar o tempo perdido. E aí as nossas feridas vêm à tona. Se você sabe onde se encontra Quiron no seu mapa astral, vê a casa que se encontra e qual signo que se encontra, você já vai saber exatamente todos os problemas que você vai passar nessa fase. E se você já sabe lidar com isso de uma maneira harmônica, você passará por essa fase por mudanças sim, mas mudanças de forma leve e tranquila. Agora, se você teve pendências dos setênios anteriores, essa é a fase da morte e do renascimento.
Vai haver mudanças na sua carreira, no seu trabalho, na sua visão de vida, no seu modo de pensar, no seu modo de agir. É uma grande revolução no sétimo setênio. Quando o sétimo setênio foi bem trabalhado, quando a pessoa conseguiu assimilar todas as transformações, as mudanças radicais que aconteceram, quando a pessoa consegue realmente recuperar o tempo perdido e, até através de terapias, conseguir harmonizar todos os setênios anteriores, ela chega ao oitavo setênio, que é de 56 a 62 anos, de uma maneira muito mais madura. Ela adquire tanto conhecimento na fase do sétimo setênio que no oitavo setênio ela se torna até uma palestrante de autoajuda, de autoconhecimento. Ela vai motivar pessoas, compartilhar as suas experiências com os outros. Tem um amadurecimento e ela consegue assim ser uma pessoa positiva na vida de outras pessoas, trazendo conhecimento, trazendo experiências, trazendo motivação. Essa fase do oitavo setênio, quando foi bem trabalhado o sétimo, é uma fase de muitas bênçãos. Olha, gente, esse exercício de autoanálise, da gente perceber como nós passamos por todos esses setênios, é algo maravilhoso. Eu sugiro que vocês peguem papel, caneta e vocês voltem no vídeo de setênio em setênio. Tentem verificar as datas de acontecimentos marcantes na vida de vocês e procurem ver se encaixa em algum setênio. Procurem verificar se algum setênio desse que eu falei aí ficou meio capenga. Procurem tudo isso. De acordo com a idade que vocês estão agora, vamos supor que tem alguém aí me assistindo com 40 anos, né? E que passou por vários setênios de forma meio capenga, tá aí cheio de dores, doenças e tal. Vocês já sabem que lá na frente, aos 48 anos, do 48 para o 49, vai ter uma grande transformação se você não recuperar o tempo perdido. Gente, isso aqui é um exercício de autoconhecimento, não é para assustar ninguém. É a vida, são os ciclos da vida. E se vocês observarem, acontece na própria natureza esses ciclos. E nós fazemos parte da natureza. Então, a partir do momento que a gente conhece esses ciclos, a gente já fica mais preparado para passar por eles. Então, isso aqui não é nenhum alerta, nenhum para fazer sensacionalismo, não. É apenas trazer um conhecimento real dos ciclos da vida. Então, quando a gente começa a se olhar e a se encaixar e ver tudo o que a gente está passando, a gente consegue lidar com mais leveza durante os ciclos da vida. Eu acabei de passar por um aí bem intenso, foi dos 49 aos 55. Foi muita transformação, mudanças muito radicais, até físicas. De loira voltei a ser morena. Foi mudança física, mudança nas minhas emoções, na minha forma de pensar, de agir, mudança de trabalho. Foram muitas mudanças. Por quê? Nos meus setênios anteriores, eu deixei muitas pendências que eu tive que lidar agora. Né? Como eu disse no início do vídeo, nós já viemos com um déficit, que é o primeiro setênio bem capenga. Por quê? Porque nós não somos preparados. Todos os pais que vão gerar seus filhos agora, eles não têm um preparo para que essa criança venha de maneira adequada. E o que a gente precisa olhar agora? Sabendo disso, nós até podemos montar meios de fazer com que, para que as próximas gerações possam ter meios melhores de lidar com isso, né? Possam ter mais embasamento, mais conhecimento. Então, todos esses setênios que vocês viram aí, eu falei de 3 crises aí no meio disso tudo, que é a fase de mudança de 13 para 14 anos, né? A fase dos 28 anos, dos 27 para os 28, que é uma crise também muito profunda, e essa crise dos 49 e 50 anos, que é aquele sacode mesmo para que você
posso olhar para trás e ajeitar toda a bagunça que ficou lá nos setênios anteriores. E aqui eu trago agora como a gente pode passar por essas 3 crises de uma maneira melhor. Então lá, na primeira crise lá, né, do segundo setênio, segundo para o terceiro setênio, a gente pode já preparar as nossas crianças fazendo um mapa astral. O mapa astral da criança já vai mostrar onde está a ferida dela, que é o Quirón. O Saturno, que é o grande professor, onde tem Saturno no mapa, é uma área onde também precisa ser olhada. O Nodo Norte, o Nodo Sul. Então, fazendo o mapa da criança, você já olha ali dos possíveis problemas que pode ter à frente. E aí você já evita, você já vai lidando com isso antes que chegue na idade onde aquilo vai borbulhar. Então, o meu conselho é esse, já faz o mapa do seu filho. Outra coisa, trabalhe com florais. Eu trabalho muito com florais de bar. Os florais vão trabalhar as emoções das crianças. Desculpa aí o barulho, é meu gato arranhando aqui a porta, querendo entrar. Então os florais, eles já vão trabalhar as emoções. Lembra que lá no primeiro e segundo setênio a criança deveria já ter trabalhado as emoções, conhecer as suas próprias emoções e reconhecer a emoção do outro para que possa ter empatia. Então, quando essa fase não está bem resolvida, os florais de bar ajudam muito, né? Terapias. Chegando lá na segunda crise, que é do 27 para o 28, gente, aí é uma crise bastante intensa, onde eu até falei no vídeo anterior que acontecem até suicídios, pessoas que não aguentam lidar com a situação e tiram a própria vida, sabendo que isso não vai resolver, que a pessoa vai ter que lidar com isso mesmo, de uma forma ou de outra, e isso até agrava o problema lá do outro lado, né? Mas, voltando aqui aos 27 anos, a pessoa que está passando por essa crise existencial, e eu já lidei com vários jovens dessa idade que parece que chegaram na minha mão como um imã. E aí eu trabalhei com os florais durante 3 meses com esses jovens e eles conseguiram superar, hoje já está lá com os seus 29 e 30 anos. Então, isso que eu trago aqui não é algo que eu só estudei, que eu só li, é algo que eu vivenciei, passei a experiência, vi que deu certo, por isso que eu trago aqui agora algumas dicas, né, para a gente poder passar por isso de forma melhor. Então, o Theta Healing também é muito bom nessa época, dessas fases de crise, porque o Theta Healing, ele vai trabalhar nas nossas crenças limitantes, né? Então, tem alguns pensamentos que já estão lá enraizados, que a gente nem se dá conta que tem, alguns condicionamentos que já vêm ali de crenças, e aquilo vai dificultando a nossa vida também. Então, o Theta Healing ajuda nessa limpeza do campo mental. E os florais na limpeza do campo emocional. E chegando lá nos 49, 50 anos, que é aquela terceira crise, nossa terceira oportunidade de harmonização, ali a coisa pega. E aí a gente precisa de terapias mais profundas, porque ali já tem um acúmulo muito grande de pendências, onde a gente já está mais maduro para lidar e encarar as nossas deficiências, encarar as nossas dores, a nossa ferida de Quirón, que ela vem à tona e a gente vai ter que olhar e vai ter que curar com maturidade, sem mimimi. E aí os florais também ajudam, e aí já entra outros tipos de terapia, seja o Reiki, seja o Theta Healing, seja a apometria, o ASMI, que é a abordagem sistêmica das memórias inconscientes, que eu vou deixar tudo aqui no link da descrição, o nome dessas terapias, para que a gente possa realmente utilizar as ferramentas. Hoje nós temos essas condições, né? Temos esses meios de conseguir transmutar todas as nossas dores, o que também diz de sombras, tudo o que nos causa dor, né? Quando a gente passa por todos os setênios cuidando deles da maneira adequada, nós chegamos numa idade lá dos seus 60, 70 anos com muita saúde. Mas para isso a gente precisa encarar todas essas deficiências e essas pendências que ficaram com maturidade, tá bom, gente?
Então eu fico por aqui, que esse vídeo já ficou enorme. Mas eu prometo que eu trago mais coisa aí pra gente, tá bom? Pra gente analisar e estudar juntos. Um grande beijo a todos e até mais!